Como é que isso interfere de alguma forma pra assistir arte, filme, piada, comédia? Como que funciona? O Debi Lloyd eu já assisti acho que umas 8 ou 10 vezes, não consegui entender o filme ainda. Até hoje, ó, que é um filme antigo. E eu ainda não entendi o filme. Eu ainda tô tentando. Tu viu Interestelar? Nossa, Interestelar, eu em êxtase, entendeu? Tu entendeu na primeira? Na primeira. Eu não, já vi umas 3 vezes e eu tô tentando entender ainda. Sério? É muito confuso. Eu nunca sei em que ano que o cara tá. O cara tá em 2002 e outro tá em 1940, outro tá em 2300. Não entendeu que ele tá a todo momento, em todo o tempo? Porque ele interfere no passado, né? Sim, exatamente. Quando ele joga os livros. Sim, mas é como que ele tá jogando os livros e ele também tá dando tchauzinho pra ele mesmo enquanto tem uma nave indo e outra nave vindo. Ué, mas simplesmente não é uma dimensão só, né? E aquela caixa que eles criam embaixo do universo, que é pro cara poder ir jogar os livros? Seriam as cordas. Então, não tem como entender de primeira. olha isso, é impossível. É porque as pessoas pensam tudo muito tecnicamente. Uhum. O lance é simplificar. Olha quem falando. Gente, é só pensar naquilo como um cubo mágico, cara. Pensa um cubo mágico cheio de elástico dentro. É só pensar no cubo mágico cheio de elástico dentro. É imaginação. É só imaginação. Você não precisa de um raciocínio lógico. O problema é que você está tentando compreender. Olha aí, você fazendo força. Tem até a fumaça saindo lá em cima. Visualizar o cubo mágico. nem entender. Porque se eu tentar entender, eu desmaio. Você viu a fumaça na cabeça dele assim, ó? Foi impressionante. O cubo mágico cheio de elástico. O cubo mágico é aquele que fica tentando encaixar. Cheio de elástico dentro. Cada elástico é um universo. Uma facezinha do cubo. Mas cada elástico é um universo, é uma dimensão. É uma dimensão. E em alguns momentos elas se tocam. É isso? Elas nunca se tocam, elas só se aproximam, né? E quando elas se aproximam... É tipo você cruzar nas esquinas, né? Viadutos sobrepostos. Uhum. Você tem uma pista, aí você tem um viaduto. E você tem outro aqui, certo? O carro que está em cima, ele não está enxergando. Você não consegue do carro de cima ver o carro que está vindo embaixo? Sim. Mas aí todos os viadutos estão na mesma dimensão, por isso eu consigo enxergar o que está embaixo. Não. Não estão. Senão vocês colidiriam. Mas uma dimensão, ela pode ter várias coisas acontecendo dentro dela. Sim. Então, você já andou no trânsito aqui de São Paulo? Então. Pensa aquele ponto ali, ó, da Zona Norte pra Zona Leste. Uhum. Que daí tem um ponto ali que tem uma junção de vários viadutos, né? Que aquilo de lá é a coisa mais linda, né? Queria pegar aquilo e levar pra casa. Se fosse possível, eu levava embora. Então pensa o seguinte. Pensa que cada via daquela é uma dimensão. Esquece que tá tudo na mesma. Tá. Elimina isso. Você consegue pegar da caixinha e jogar aqui? Sim. Jogou, tá. Aqui tá numa dimensão. Essa aqui é outra dimensão. Ok? Se você estiver passando por aqui, você não... O teu carro aqui, você dentro do carro, você não consegue ver o carro que tá vindo nada daqui? Sim. Mas você tá em pistas diferentes, certo? É exatamente a mesma coisa. E como é que ele consegue interferir numa outra dimensão? Joga um copinho de xixi de um carro pro outro pra você ver se não interfere no carro que cai embaixo. Mas não é muito simples? Mas é simples. Pega um copo com... Não vou fazer propaganda aqui. Coca-Cola. Coca-Cola. Sim. Pega um copo com Coca-Cola. Você fica em pé. Você tá em pé na beirada do viaduto. Aí você vê o carro vindo. Você tá em outra pista que tá em cima, hein? Você não tá na de baixo. Você tá ali no parapeito. Vem vindo o carro. Você espera o carro vir e joga o copo de coca. Não vai bater no carro? Vai, mas é que... Você interferiu. Sim. Você interferiu. Então a questão é física, de espaço físico. De onde uma dimensão tá e a outra tá. Sim. Mas você interfere de uma pra outra. Joga o copo de Coca-Cola. Mas tu acredita que isso é real ou tu tá me explicando o filme? Os dois. Os dois. Já foi comprovado a existência de outra dimensão, né? Os cientistas usaram um microscópio de tunelamento e eles pegaram um elétron e transportaram para uma outra dimensão e trouxeram um elétron de volta.
A existência de mais uma já foi comprovada. Como isso? É aquela que eles jogam na parede com uma velocidade muito alta? Não. Qual que é esse? Não, aquilo ali está falando do acelerador, né, de partículas. Eu vi um que eles jogaram com muita velocidade na parede e ela atravessou. Então isso provou que tem uma outra dimensão. Não é desse mesmo experimento que a gente está falando. Estou falando de um outro. Quais são as implicações dessa descoberta? Existem outras dimensões e aí? O que tem lá? O que acontece? Isso muda a nossa noção de vida? Não deveria mudar, mas muda. Porque a gente sempre olha as coisas por camadas. A gente não olha como um todo. Então já viu uma tomografia? Uhum. Faz fatiamento, né? De 1 milímetro, 1,5 milímetros, 5 milímetros. Então pensa assim, ó. É tudo do mesmo cérebro, certo? Mas tá tudo fatiado, né? Uhum. Se você olhar essas fatias colocadas, você enxerga o cérebro inteiro, né? Se você fatia um cérebro, sim, né? Você olha o cérebro inteiro. Mas são fatias. É a mesma coisa. A questão é que, como seres humanos, a gente ainda olha as coisas pelo micro, não pelo macro. A gente está vendo numa fatia. Numa fatia. Pode ter outra fatia aqui, nesse exato lugar, acontecendo outra coisa? A fatia existe no mesmo lugar. Então, aqui nesse ambiente, em outra dimensão, pode estar acontecendo outra coisa. Um jogo de futebol, por exemplo. Pode? Tecnicamente seria possível, mas nas dimensões mais próximas, tecnicamente é mais provável que seja o mesmo tipo de ambiente, a mesma reprodução. Então... Mas talvez, ao invés de você estar aqui, seja uma outra pessoa no seu lugar, você esteja fazendo outra coisa. Entendi. E outra coisa, tipo assim, esse microfone podia estar um pouco mais aqui. Exatamente. Ao invés de aqui. E agora lá mudou tudo, porque eu mudei aqui. Isso. Esse tipo de dimensão pode estar acontecendo. Porque acredita-se que existem as cópias, né? Que a gente tem dimensões que são cópias dessa. Uhum. E que decisões que você toma, você tem a escolher A ou B. Então, você escolheu a A, mas a B era uma possibilidade. A B continua acontecendo. Uhum. Nessa outra dimensão. Nessa outra dimensão. Mas uma... Puta, então existe uma interdependência entre as duas. Sim. O que eu fiz nessa dimensão interferiu no que vai acontecer na outra. Interfere no que vai acontecer na outra, mas você pode acessar o que aconteceu na outra. Como? O nosso cérebro ele é um emissor e receptor de ondas de rádio. Isso é comprovado cientificamente. Aqui eu não estou falando nada de achismo, tá? Porque eu não sou muito fã do achismo. Embora eu ainda de vez em quando goste de algumas coisas assim, né? Mas é só para entender como é uma conversa que um papo mais cabeça, então eu não vou falar de um achismo. Então assim, está comprovado cientificamente que o nosso cérebro é um emissor e receptor de ondas de rádio que emite a uma distância, quem estiver ouvindo e quiser anotar para buscar isso para ver se é verdade, vai ver ali, que é na distância de 0,0003 microns. Microns é uma unidade de distância, tá? Que é bem pequenininho. Então isso quer dizer, o nosso pensamento, ele não chega nem a sair da nossa caixa craniana. Só tem um detalhe. A energia, ela se comunica também em escala. Ela também se comunica com outra energia, que se comunica com outro. Tipo, eu contar uma história para você, daí você vai lá e conta para ele conta em casa. Entendi. Por aí vai, tá? Então, isso quer dizer, primeiro, o que você está pensando e o que eu estou pensando, o nosso cérebro sabe. Já começou por aí. Isso quer dizer, você sabe o que eu estou pensando e eu sei o que você tá. Peraí, como? Conscientemente eu não sei, mas o meu cérebro já captou, o dele captou. Tá todo mundo captando todo mundo. Além de emissor, também é uma antena, então. Também é uma antena. Tá. Ele é um emissor e um receptor. Tá. Isso quer dizer, ele emite e capta. Uhum. Então a gente pega aquele efeito, por exemplo, aquele fenômeno que acontece com casais. Pessoas que convivem muito, ou com familiares e tal. Que a pessoa tá pensando numa coisa, o outro vai lá e fala assim, puta, eu tava pensando exatamente isso agora. Isso acontece o tempo inteiro comigo na minha casa. É a captação. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com frequências específicas. Então, a frequência, você está sintonizando a mesma frequência daquela pessoa. Quando você convive muito com uma pessoa, você começa a sintonizar a frequência dela. Ao sintonizar essa frequência,
você começa a fazer a troca de informações. É igual fazer pareamento de aparelho. Mesma coisa, tá? O processo é o mesmo. Isso significa que você, aqui, fala com você de todas as outras dimensões. Porque vocês têm que estar tecnicamente pareados. Não tem como você existir numa outra dimensão se você está conectado com você daqui. Sim. Porque isso eliminaria a tua existência total. Então o fato de eu existir já comprova a minha existência em outras dimensões. Exatamente. E você não tem como saber se essa é a sua existência principal. Sim. Ou se você é a escolha da existência de trás. Isso que se você que faz aqui é a escolha da existência de trás. Isso que eu ia perguntar agora. Pode. Como é que eu sei se eu sou a principal ou não? Não tem como saber. Você teria que adquirir um nível de consciência, de elevação da consciência, e eu não estou falando, embora eu acredite em espírito, eu não estou falando de espírito, embora espírito e consciência sejam a mesma coisa, mas você tem que adquirir um nível que eu acho muito difícil o cérebro humano, nos tempos ainda atuais, atingir. Precisa estar uma evolução muito grande para chegar nesse ponto. De você saber aonde você começa e aonde você termina. O que você, nesse momento, precisa saber é que você não é só você. Esse é o detalhe principal. Isso é muito louco porque desde criança eu fico pensando que eu existo em outras dimensões. Existe. Eu sempre tive essa ideia, assim, e eu não sabia de onde vinha esse negócio. É possível você... com o nível de consciência que a gente tem atual, é possível você acessar 2, 3 consciências suas. Você consegue acessar através de absorção de informação. Então você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo, para poder entender ali, né, como é que funciona. Sabe aquele cara que passa muito tempo sozinho, pensando, refletindo, meditando, tal. Ele tem uma puta sabedoria, né? É um negócio impressionante. Às vezes você vai olhar pro cara ou pra mulher. Não é modo de falar, cara. Né? Você vai lá e faz uma pergunta que era uma coisa que te dava uma dúvida super aflitiva. Ele te solta só uma resposta e resolve aquilo, certo? Então, essa pessoa, ela conseguiu absorver os outros aprendizados. Porque todas as versões dela estão tendo experiências. Isso significa que uma experiência, embora ela não vá vivenciar essa experiência nessa dimensão, o fato dela ter sido experimentada e ela ter absorvido a informação serve para ela dar o conselho para alguém que está vivenciando essa experiência. Tá dizendo assim, por exemplo, quando o cara tá meditando e surge uma resposta ou alguma ideia, essa ideia veio de outra dimensão. Veio de outra. Ele está acessando, que é aquela coisa assim, a gente tem muito aquela coisa assim... Ora e fala com Deus que Deus responde. Certo? Deus responde. Nós não somos Deus? Tudo não é Deus? Você não existe em outras dimensões? Então a pergunta que você tem, quem que está te respondendo? Sim, sou eu mesmo. Mas quem é você? Deus. Entendeu? Isso é muito, muito legal porque faz um tempo já que eu li esse livro que é a Guerra da Arte. Eu sempre me confundo entre a arte da guerra, né? A Guerra da Arte. Né? Inclusive foi o Caio que me indicou há muito tempo. E lá ele fala sobre como as ideias surgem. E lá no livro ele usa como exemplo a Muse, que é uma deusa, a deusa da arte, talvez que seja. Mas ele fala que as ideias, a criatividade, ela vem desse contato com esse além, com essa outra dimensão ou com essa... inteligência superior. Com essa inteligência superior. Com macro. Ele diz que isso é inspiração. Quando tu se conecta com essa inteligência superior, isso tem uma ideia, tu cria uma música, cria uma piada, cria uma ficção, qualquer coisa. Qualquer ideia que vier nesse momento de concentração é porque tu se conectou com essa inteligência. E aí ele fala também que tu, como um artista, é um mero instrumento dessa força. Tu não é a força, tu não pode se identificar com ela. E quanto mais tu tiver essa noção que tu é só uma ferramenta, mais tu vai se conectar com essa deusa da arte, mais ideia, mais inspiração tu vai ter.